Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o mito do Hefesto e da sua relação com a sua mãe, a Hera, e vamos falar também sobre essa relação entre pais e entre mães. Esse é um vídeo que eu faço em resposta a algumas pessoas que me procuram no privado e falam das suas relações abusivas com seus pais e com suas mães. Uma pessoa me falou que o seu pai, desde criança, falava a ela que ela nunca iria se casar, porque ela era muito feia. E a sua mãe concordava. Ela, ao longo de toda a sua infância, sofreu diversos abusos verbais, emocionais e alguns físicos também. Isso é muito comum. A gente aqui não sabe muito, porque hoje a gente vivendo muito nas redes sociais, a gente vê as coisas mais belas, as pessoas postam, passando final de semana, tudo lindo, em família, mas na verdade muitas pessoas sofrem abusos, já sofreram e ainda sofrem. Algumas pessoas que me procuram me falam dessas dores e algumas expõem sobre as suas dificuldades em se manter em uma relação harmoniosa, e isso é bastante comum, porque no inconsciente, até os 7 anos de idade da criança, ela vai consolidar informações muito importantes que vão direcionar as suas escolhas ao longo da sua vida. E mesmo que sejam atitudes, comportamentos inconscientes, ela, independente de ter sofrido ou não com aqueles abusos, ela vai reproduzir. Nós trazermos essas questões do inconsciente para o consciente e conseguir transmutar, não só transformar, mas transmutar essas questões é muito labor. Nós vamos ter que trabalhar bastante para trazer para a consciência e depois vamos fazer a manutenção, que é ainda mais laboriosa. Mas sim, é possível, não é? Bom, eu trago aqui 3 perspectivas diferentes para fazer essa leitura e nos ajudar a refletir a respeito. Porque o importante, quando a minha preocupação nesse momento em que eu estou fazendo esse vídeo em resposta a essas pessoas, que eu vejo como um chamado do próprio universo para abordar, porque pessoas que eu não conheço me procuram para falar sobre isso, para abrir coisas tão íntimas e tão dolorosas de si, não veio só para me ouvir falar algumas palavras para elas, mas veio também para eu compartilhar isso para o coletivo e todos nós refletirmos a respeito. E se você é uma pessoa que está aí e passou por isso, ou talvez passa, a minha preocupação é em como nós podemos contribuir, né, para que você ou essas pessoas que passam por tudo isso possam fazer escolhas mais assertivas possíveis para ti. Mais assertivas no sentido de conexão com a amorosidade, conexão com o respeito a si mesmo, o amor a si mesmo e também ao outro, independente das circunstâncias, não é? Então não é simplesmente tocar sobre um assunto assim tão profundo, tão sério, mas é contribuir para que algo ressoe na sua alma, dentro de si, e que contribua para o seu desenvolvimento pessoal. Bom, essas reflexões, então, eu vou trazer dentro de 3 perspectivas. Uma é da mitologia. Os mitos, eles são considerados na contemporaneidade como histórias inventadas e sem nexos, mas isso é balela. O mito, quando começou a ser criado, lá nos primórdios da humanidade, eles já sabiam que nós humanos aprendemos através da imagem. Você pode ver que uma teoria nós podemos esquecer com muito mais facilidade do que um conto. Por exemplo, o conto da Cinderela, da Branca de Neve e vários outros. A gente sabe o que aconteceu. Eu lembro que a Branca de Neve foi abandonada na floresta e depois eu não lembro mais se ela morreu, se ela não morreu, se um lobo comeu.
Isso não acontece. Eu duvido muito que automaticamente quando nós falamos de um conto, a pessoa já não tem esse desenrolar. Talvez não saiba detalhes, não saiba o conto na sua forma original, mas nós sabemos o ponto central, a história central do conto. O mito, nós sabemos um pouco menos porque o mito ele era usado como uma função educativa. Algumas escolas ainda utilizam os contos, né? O conto, quer dizer, era usado como uma função educativa. E o mito ele falava muito mais sobre uma sociedade, né? Ele falava sobre os valores, economia, política da comunidade. Mas eles são histórias com nexo. Então a humanidade que começou a criar os mitos, ela já sabia que nós aprendemos através de imagens e deixou o seu legado através dos mitos. Então deixou essa compreensão do que é ser humano através da mitologia. E a outra perspectiva que eu trago é de Jung, que trabalha com o simbolismo, que é das teorias assim que eu mais admiro e da fonte que eu mais bebo. Eu sou autodidata nessa teoria, eu faço diversas formações e muitas pincelam sobre coisas sobre a teoria junguiana. Também falo sobre a perspectiva junguiana, a perspectiva de Bert Hellinger, né, nas constelações familiares, que é uma formação que eu estou fazendo e que eu estou estudando também. Então vamos lá, pro mito. Um mito é de Hefesto e da Hera. Bom, Hera é casada com Zeus, que é o deus dos deuses, e o Zeus é aquele galinhão. Então o homem ou a mulher que é identificado com este arquétipo são aqueles que têm muitas relações fora da relação conjugal. O homem identificado com esse arquétipo é aquele que ele dá um jeitinho para conquistar a mulher. Ele se finge de ovelhinha, de cordeirinho, para conquistar a mulher. Ele finge que é alguém que não é, só para ir lá e consumar uma relação sexual em especial, não é? E então no mito a gente vê a Hera, que é casada ela é a última esposa, é a sétima e última esposa de Zeus, e ela, independente de tudo que ele faz, de todas as suas relações extraconjugais, ela se mantém nessa relação. E ela fica furiosa quando sabe que Zeus tem uma filha sozinho, que é a Atena. Na verdade, não é bem assim sozinho. Atena é filha de Metis e de Zeus, e ele engole Metis. Ele ouve uma profecia de que será destronado por um de seus filhos, então ele resolve que Metis não terá este filho, com receio de ser ela ou ele, né, quem se destronaria ele. Então ele engole e de repente ele começa a sentir uma forte dor de cabeça. A cabeça dele é aberta para que ele possa se livrar dessa dor de cabeça, e nasce Atena, uma mulher pronta. Atena é a deusa da sabedoria. Então a gente fala que ela é filha do papai, né? Ela nasce da cabeça do pai. Por isso, mulheres identificadas com esse arquétipo são mulheres muito pragmáticas e muito racionais. Então a Hera fica muito furiosa com isso e ela decide ter também um filho sozinha. E ela tem o Hefesto. Quando ela ganha Hefesto, ela pare Hefesto, né? Olha para Hefesto e ela acha ele horroroso. E entre os deuses que são todos lindos, maravilhosos, ela fica muito constrangida em ter aquele filho, ter que mostrar para os outros deuses o seu filho. Então o que ela faz? Ela joga Hefesto pela janela lá do Olimpo, joga Hefesto. Quando cai na terra, ele machuca a perninha e ele fica coxo. Ele é o deus coxo. Ele é o deus mais feio de toda o Olimpo.
Mais tarde ele se torna um grande artesão e faz joias maravilhosas para todos os deuses. Ele é criado por outras pessoas e ele não tem essa relação próxima com a Hera, que nunca vai procurar ele e ter essa relação materna com ele. Essa relação materna que, aliás, é algo que foi construída também, não é? O arquétipo da maternidade, dessa mãe amorosa que ganha o seu filho e imediatamente sente esse amor maravilhoso, poderoso, que é único na vida. Isso tudo é construído. A mulher, assim que ela ganha o filho, assim, depende, é muito singular isso, não é? Mas já existem diversos teóricos que escreveram sobre o amor materno e falando que esse amor é um amor construído também, que aos poucos vai sendo construído, é com a relação. Não se ama uma pessoa de um dia para o outro, mesmo sendo seu filho. É certo que o que nós sentimos por aquele serzinho que sai de dentro da gente, que nós já tivemos uma relação de 9 meses, diferenciada daquela pessoa que a gente acaba de encontrar em qualquer outro contexto. É verdade isso, mas o amor ele é construído. E essa ideia dessa maternidade amorosa, romântica, sem problemas, que a criancinha tá correndo e a mãe correndo atrás e que tudo lindo, isso é algo construído. E essa história, essa romantização que se construiu em torno do ser mãe, do ser filho, faz com que muitas pessoas sofram. Por quê? A maternidade não é bem assim e muitas pessoas não nasceram realmente para serem mães, para serem pais. Cada mulher vai viver isso de uma forma muito diferenciada. Mas enfim, nós vemos aqui, o que eu quero focar, eu já trago esse mito, é realmente nessa questão da relação mais abusiva, porque é um vídeo em retorno a essas pessoas e também sobre esse mito. O que a gente vê é que a Hera, ela joga o seu filho, né? Meu Deus, coisa mais nojenta, horrorosa. Joga, abandona. E ele nunca mais vai ver assim, ele nunca vai ter essa relação próxima com a sua mãe de sangue, que é a Hera. Ele foi abandonado, ele fica coxo por conta disso, desse abuso, dessa violência que ele sofre logo que nasce. Então nós vemos que a Hera é uma mulher que não nasceu para ser mãe, definitivamente não nasceu para ser mãe. Era um arquétipo. Nós temos diversas eras e diversos eras aqui também, nesse plano, na matéria, hoje vivendo conosco. As mulheres identificadas, mulheres ou homens identificados com esse arquétipo, elas tendem a ter uma atenção muito direcionada para o cônjuge. Nós vemos no mito já que a Hera, independente de tudo que Zeus faz, ela permanece na relação, ela fica com ele. E de vez em quando ela faz um joguinho assim, vai embora, mas ela não vai, ela acaba voltando depois. E na vida nós vemos muito isso. Então as mulheres identificadas com a Hera, os homens identificados com a Hera, vai ter a sua atenção voltada para o cônjuge e não para os filhos. Como o foco é sempre o cônjuge, os filhos e as necessidades dos filhos são sempre deixadas de lado. Tinha uma novela na Globo um tempo atrás que tinha lá uma mulher que era toda linda, maravilhosa, e ela se arrumava e se preocupava muito com a sua beleza, e elas saíam para esses grandes eventos, e aí a filha queria vir quando ela pequenininha, né? Queria vir e dar beijinho e abraçar a mãe. Não. E a mãe falava, não faz assim, porque senão vai machucar, vai estragar a minha maquiagem. E é assim mesmo. Então, depois essa moça, dessa novela, que eu já não lembro mais, é uma novela que passava bem tarde, já faz muitos anos que passou.
ela tinha essas memórias da mãe, né? Mãe sempre se arrumando linda, maravilhosa para ir a eventos com os filhos e deixando elas e nem aceitando com que ela tivesse essa aproximação dela, nem para dar um abraço, um beijinho, porque ela ia estragar a sua beleza, estragar a maquiagem, amassar a roupa, porque ela tinha que estar perfeita para se apresentar ao lado do marido. Então, esse é um arquétipo que está presente nas nossas vidas. Algumas pessoas sofrem bastante, né? Os filhos com esses abusos. Como eu já mencionei antes, trazem consequências dessas... Ai, que susto, um passarinho que tá aqui dentro de casa. Trazem consequência. Então, são vários fatores, assim, que existem numa história. Uma é que essa construção do que seja ser mãe, né, nos traz para a mãe, para a mulher, para o pai, de que deve ser aquela amorosa, deve ser perfeito, deve ser isso. E quando a pessoa não é, ela pode se tornar ainda mais agressiva, porque ela está totalmente contra aquilo que está dentro dela, que não é ser essa mãe perfeita, amorosa. E a sociedade fica dizendo que você tem que ser. É lógico que seria mais perfeito, né? Para os filhos, para as crianças que nascem, terem mais autoestima, porque é a pessoa que tem essa família assim, abusiva, vai ter uma baixa autoestima, vai ser uma pessoa insegura, tem uma grande probabilidade em reproduzir aquilo que viveu. Talvez não no mesmo nível, mas com bastante complicações aí nessa relação com os seus filhos, com o cônjuge também. Então a gente vai sendo sempre reproduzindo aquilo que a gente viveu enquanto criança. Bom, na perspectiva de Jung, a Mary von Franz, que é uma referência na interpretação de contos de fada, ela já fala que o inconsciente, ele sempre vai buscar situações para que a gente desenvolva, para que haja um crescimento pessoal. Então, se eu tive uma relação de conflitos com a minha mãe ou com o meu pai, e eu não resolvi isso, e principalmente não identifico, pior ainda se eu não identifico que existem consequências na minha psique, no meu emocional e na minha vida interna. A minha vida externa vai ser um espelho da minha vida interna. Então, se eu não identifico isso, fico só projetando, falando que tudo isso é o mundo e eu não sou nada disso, as consequências são piores ainda. Nós vamos ter que caminhar um pouquinho mais para conseguir transformar tudo isso e talvez passemos uma vida, ou pessoas, né? Essas pessoas passem uma vida de sofrimento, porque vai viver um ciclo. Dentro dessa perspectiva de Jung, nós buscamos as mesmas situações até conseguirmos transmutar. Porque o único e exclusivo objetivo em estarmos neste plano de consciência é sermos o nosso melhor. E nós somos o nosso melhor porque estamos conectados com o nosso interior. Não existe nenhuma outra razão para estarmos aqui. Então, se eu tive uma relação de conflito com o meu pai e com a minha mãe, eu busco no meu marido uma compensação, eu busco no meu cônjuge, independente da minha orientação sexual. Eu vou buscar no outro a compensação para aquilo, para eu resolver aquilo. Então, se o meu pai, vamos falar aí de alguma situação que também é bastante comum. A mãe teve uma relação
Olha, a coisa mais bonitinha, gente, um passarinho desse tamanho, ó, lindo. A mãe é um mensageiro, não é? O passarinho é um mensageiro, tá aqui dentro de casa, não sei como entrou. A mãe, se eu tive uma relação, a mãe teve uma relação com o pai é um dependente, é um alcoólatra. Eu passei a minha vida inteira vendo todas aquelas situações, minha mãe tendo que dar conta daquelas situações com o pai, ouvindo a mãe não querendo ter relações sexuais com o pai. Mais tarde, quando eu crescer, eu vou fazer diversas escolhas e vou tentar o máximo possível não me casar com um homem alcoólatra. Mas teve uma em específico que há muito tempo eu atendi, que foi uma mulher que era muito apaixonada na adolescência, muito apaixonada por um rapaz, e o pai desse rapaz era alcoólatra. Então ela se casou com um outro, porque seu grande amor, né, tinha uma tendência a ser alcoólatra também. Enfim, essa pessoa com quem ela se casou se tornou alcoólatra, e o seu grande amor nunca se tornou um alcoólatra. Então você vê como que isso é forte. O nosso inconsciente sabe mais. E ele vai buscar, dentro dessa perspectiva junguiana, situações para que você se depare com aquilo e você resolva coisas, conflitos, dentro dessa relação. A partir do momento que você consegue resolver, aí sim você consegue sair e não atrair mais para si homens com a mesma vivência, a mesma experiência que o pai. E essa mulher, ela de fato, ela se separou 4 vezes, 4 vezes os homens se tornaram alcoólatras. Estava no campo dela, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que resolver essas nossas situações, nós temos que enfrentar. Então, primeiramente, vamos ter que identificar, depois nós vamos ter que enfrentar. Não tem outra saída. E passes mágicos muito pouco resolvem. Nós temos que realmente olhar para isso e buscar ferramentas que nos auxiliem a lidar com essas situações que são sempre muito delicadas. E aí uma outra perspectiva é a perspectiva de Bert Hellinger. Na perspectiva de Bert Hellinger, ele nos fala que os nossos pais são os perfeitos para nós. Nós temos os pais perfeitos, nascemos na família perfeita, independente de todas as dificuldades, de todos os desafios e adversidades que nós encontremos nessa relação com o pai, com a mãe, com os irmãos, enfim. E aí, então, eu sei que para quem sofreu e sofre abusos por parte dos pais, eu sei que é bastante complicado ouvir que os pais são perfeitos. E é por isso que eu já comecei lá no início do vídeo falando, nem todos nasceram para serem pais. Antigamente existia uma cobrança do casal na reprodução. Por conta da mão de obra, o sistema precisava da mão de obra, a própria família precisava da mão de obra, então se tinham muitos filhos. Hoje em dia nós não temos mais essa obrigatoriedade, não é? Então, nós não temos porque nós estamos aí com quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo, então não precisamos colocar mais crianças no mundo. Em especial, se não há uma identificação com o arquétipo da maternidade e da paternidade. Mas a sociedade, ela é tão cruel e os familiares são tão cruéis, sem perceberem, eles ficam forçando as pessoas a terem filhos. Então o casal tá lá super bem, não tem nem 30 anos de idade, aos 20 e poucos anos de idade, já começam. E aí, quando é que vem o meu neto? Não, porque vocês têm que ter um filho. E gente, tem que ter por quê? Quem disse que tem que ter?
né? Não tem que ter nada. Se existir um chamado muito forte de ser mãe, ser pai, tudo bem, mas dá uma olhadinha também se esse chamado não é um encontro com a sua própria criança interior e não necessariamente a maternidade. A maternidade e paternidade são coisas muito complexas e são para o resto da vida. Então nós temos um novo ser humano no meio de vocês dois, com uma vontade própria, e dependendo, vão existir diversos conflitos por conta da triangulação. No puerpério, nos primeiros 2 anos de vida da criança, existe um índice muito alto de separação. Não é para desanimar quem quer ter filho, não, é só uma realidade mesmo. É um novo serzinho que está ali, totalmente dependente, você vai ter que se abandonar, em especial a mulher, ela vai ter que se abandonar seus projetos, as suas aspirações, para se manter ali atender todas as demandas da criança. A criança chora, a criança acorda à noite, a criança, vai ter várias necessidades exatamente no momento em que você está lá na lua minguante, você está querendo ficar mais com essa energia mais introspectiva, querendo ficar mais para dentro, mais sozinha, mais quietinha, e aí tem lá uma criança querendo que você brinque de esconde-esconde, sabe? E em alguns momentos da maternidade isso é difícil. Então, se a mulher ou o homem, eles são identificados com o arquétipo de Hera ou algum arquétipo que não esteja identificado com a maternidade, a paternidade, ou tem alguns desafios para serem superados, primeiro vá dar uma olhadinha nisso antes de se tornar pai ou de se tornar mãe. Se você tem uma aspiração em viajar pelo mundo, velejar, conhecer o mundo, ou sei lá, qualquer coisa que esteja muito voltado para a sua independência, não tenha filhos, porque você vai se privar disso e aí você vai ter que verificar o quanto você está disposto a abrir mão da sua independência, da sua liberdade, porque ter filhos é exatamente isso. Gente, eu sou mãe e eu já falei, né? O diamante da minha vida, o colorido, o brilho da minha vida é o meu filho. Eu amo ele muito, muito, muito. Faço abro mão de diversas coisas assim com muito prazer. Então, falo dentro dessa perspectiva, né, e da realidade. Eu também sou psicóloga e atendo diversas pessoas que sofrem em passar tudo isso. Talvez porque não se abriram o suficiente para ouvir verdadeiramente que maternidade e paternidade é isso. E quando nós não estamos dispostos, vamos viver uma experiência despreparados ou muito emaranhados ainda com a história dos nossos antepassados, talvez da nossa infância, essa história de abusos, fica mais difícil para estar disponível para o filho, para os filhos. Disponível realmente de coração, disponível fisicamente, disponível inclusive ou disposto para não reproduzir essas coisas que nós mesmos passamos. Eu mesmo passei por diversos abusos na infância. Então eu falo assim com toda a propriedade e me sinto totalmente no direito de falar sobre isso, porque eu já vivi isso, né? E fiz uma longa caminhada até aqui. Não transmutei tudo, não. Vou passar uma vida inteira perdoando a mim mesma e a muita gente aí. Mas faz parte da vida. Já fiz uma boa caminhada e isso me possibilita estar falando aqui para vocês. Bom, então, eu acho que o grande desafio da nossa vida, porque nós temos uma ingenuidade em pensarmos que a vida é fácil. Nós temos um desejo, né, de que a vida seja fácil, de que ela seja leve. Às vezes a gente vê algumas
coisas na televisão, nas redes sociais e almejamos que viver aquilo também, mas nós a vida não é fácil, né? E o grande desafio é nós olhar para tudo ali, olharmos para tudo isso que nós vivemos, todas essas adversidades e encontrarmos uma forma de melhor viver aquilo, tá? E nada é por acaso, tudo na vida tem um propósito. Eu vou contar uma coisa muito pessoal minha. A minha mãe me deixou com 1 mês de idade com a minha avó, porque ela saiu para trabalhar e ajudar no sustento, e nós éramos de família muito, muito simples. Então, e na época era tudo chão de estrada até onde eu morava, de onde ela morava, para onde ela foi morar, até onde eu morava. E ela ia 1 vez ao ano nos visitar. E para mim, ela era linda, maravilhosa, era uma deusa, linda, maravilhosa. E tudo que eu queria quando ela chegava é ficar perto dela. Um dia, ela foi, por alguma razão, ela foi num dia da semana e eu quis faltar a aula para ficar com ela. Só que eu não conseguia me comunicar, porque eu nunca fui ensinada ou motivada a comunicação, a me expressar. E eu queria ficar com ela e ela me deu uma surra gigante, porque eu queria faltar a aula. Ela quase quebrou meu nariz, foi assim, tiveram que tirar ela em cima de mim, eu era uma pré-adolescente, era bem jovem. E aquilo, naquele momento, foi um momento em que eu nunca mais tornei a chamá-la de mãe, eu não chamo até hoje, mas hoje também já estou acostumada. E eu também entrei em contato com a raiva, porque eu era uma adolescente assim bem tolinha, bem, sabe, inocente. Naquele momento ela deixou de ser minha mãe e eu entrei em contato com a raiva. Eu me tornei uma rebelde, daquela menina que adorava estudar, que era dedicada, que era boazinha. Eu era a menina corretinha, que fazia as coisas corretas. Eu me tornei a rebelde. Passei a ter uma vida bastante promíscua, muito ligada a drogas, a álcool. Eu tive uma mão assim de Deus, ou desse ser supremo, ou desse algo maior que existe dentro de nós, porque eu sempre tive boas influências. Tive algumas más, mas é como se alguma coisa na vida me trouxesse de novo pro rumo, sabe? Então, mas hoje, eu recentemente estava fazendo uma ressignificação desse evento especificamente, né, em especial, essa surra que eu levei, esse contato com a raiva, foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida. E hoje eu sou muito grata a ela, né, minha mãe, por ter me batido daquele jeito. Por quê? Porque provavelmente, se eu não tivesse levado aquela surra, eu não teria tido a força propulsora que eu tive para ir em busca dos meus sonhos, dos sonhos que eu tenho hoje e do meu despertar, porque eu sou uma pessoa desperta. Eu posso ter diversos fatores ainda inconscientes e provavelmente sim. Nós já temos aí várias estatísticas científicas que nos mostram, vários registros científicos que nos mostram que somos cerca de 95 a 98% inconscientes. Então, praticamente todos os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas emoções e sentimentos, os meus comportamentos advém de questões internas totalmente desconhecidas. Mas eu pensando aí nessa circunstância, né, nesse evento que eu vivi, nessa experiência, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Foi uma força propulsora, foi aquela raiva que me fez sair do meu status quo. Provavelmente, olhando para trás, eu não teria saído do meu status quo, eu estaria lá, vivendo. E aí, eu não estaria aqui
falando para vocês sobre essas questões assim que são tão delicadas, tão profundas, tão intensas, tão complexas. Eu sei assim que quando nós vivemos esses abusos é muito difícil, é muito doloroso. E mesmo depois que nós crescemos, aquilo ainda dói dentro da gente, aquilo não desaparece assim. Às vezes quieta, você volta a viver uma coisa daquela, né? Aquelas palavras, aquele abandono, ele volta a ressoar dentro da gente. Mas o grande segredo é a gente fazer algo com isso, né? Porque hoje eu também concordo com o Bert Hellinger. Eu sei que às vezes é um pouco sádico, né? Olhar e falar, você tem a mãe perfeita ou você tem o pai perfeito quando se sofreu tantos abusos por parte dos pais, né? Ou também parece muito forte quando Jung fala que nós vamos inconscientemente buscar as mesmas situações para resolvermos essas coisas internas, esse caos interno. Então, vou buscar o mesmo marido que o meu pai foi para que eu possa resolver a minha relação com o pai. Isso é fato, isso acontece, isso eu vejo no consultório, isso eu vejo nas histórias das pessoas que se aproximam de mim e eu também vejo em mim mesma. Né? Eu já vi muitas coisas em mim mesma e ainda vejo na minha vida. Então, o grande segredo é a gente olhar para isso tudo, porque tudo aquilo que nós negamos ou tentamos jogar para baixo do tapete, reprimir, aquilo só ganha força dentro, mesmo que inconscientemente. Então, se você tem uma raiva e quer reprimir a raiva, tem a raiva por ter sofrido tantos abusos, e você não quer entrar em contato com essa raiva, isso é utópico. A raiva vai ficar mais forte do que você mesmo. Então você tem que entrar em contato com essa raiva. Deixa a raiva vir, entra em contato, olha para ela, entra em contato com ela. Eu te garanto que ela não vai perdurar, tá? Ela não vai ficar aí pro resto da sua vida, ela vai ficar pelo tempo necessário. E algumas situações seria legal procurar um profissional para ajudar, tá? Profissional mesmo que você veja regularmente, que se estabeleça uma confiança, uma aliança entre vocês e vocês possam conversar a respeito e te auxiliar a olhar para isso. Agora, às vezes, só falar sobre a dor também não é o suficiente. Tem algumas dores que são maiores que a gente, quem sente sabe, tem dores que são gigantes. Então, tem diversas ferramentas que nos auxiliam, ferramentas quânticas, que nos auxiliam também a olhar para essas dores e a curar. É verdade, a curar. Então é isso. Eu em seguida vou tentar achar uma tabelinha e passar um exercício que é também quântico, que vocês mesmos podem fazer em casa e que eu achei super legal, mas você precisa primeiro identificar a sua dor e depois você pode conscientemente tirar essa dor. Vou mostrar aqui então. Se você identificou que a sua dor é do abandono da mãe ou do pai, então agora você pode fazer um exercício que ou você pode usar um cartão de crédito, um cartão que tem aquela faixinha eletromagnética, né? E é ela que vai nos ajudar. Ou a própria ponta dos dedos te ajudam a tirar. Você vai para si mesma, né? Não verbalizar, mas eu falar, eu estou pronto para desapegar dessa dor. Então, eu estou pronta para desapegar da dor do abandono. E aí você vai fazer várias vezes, olha só. Você vai passar aqui na tua testa os dedos e
eu estou pronta para deixar a dor do abandono ir. Eu estou pronta para deixar a dor do abandono ir. E aí vai repetindo isso, mas com a total intenção de desapegar sobre isso e acreditando que isso realmente funciona. Funciona. O Ho'oponopono também ajuda, usar mantras também ajudam, né? Mas tudo que venha a contribuir para o seu crescimento. Então, você se perdoar, ou você coloca a tua mão, você vai colocar a tua mão direita ali, ou no próximo ao útero, ou chakra básico, e a tua mão esquerda no seu coração. Vai fechar os olhos e falar: mamãe, eu te perdoo. Papai, eu te perdoo. Vocês são os melhores pais possíveis. Eu amo vocês. Eu me amo. Ou algo que faça sentido para você. Esse mantra, ele tem que estar conectado com a amorosidade, porque senão, não sei se vai funcionar, tá bom? Bom, meus amados, minhas amadas, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para vocês. Fico assim total à disposição para falar mais a respeito. Podem me procurar no privado também, porque essas são situações que eu entendo totalmente que as pessoas não queiram se expor, né, pro coletivo. Se você está preparado para comentar alguma coisa a respeito, pode falar também. E por quê? Quando nós falamos, nós também contribuímos pro coletivo, né? O coletivo se identifica com o que nós falamos. Nada jamais é por acaso. Então você não está aqui ouvindo esse vídeo de 40 e poucos minutos à toa. Existe uma mensagem para você, ou talvez exista uma mensagem para alguém que você conheça. Eu desejo assim que a mensagem chegue e te abrace, te acolha, e que essas sugestões de exercícios também te ajudem. Não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez e vai resolver, mas ter uma disciplina de fazer por pelo menos aí 90 dias, quem sabe, né? Já vai te ajudar com certeza em alguma coisa, tá bom? Um abraço carinhoso, nos vemos no próximo. E se você tem uma sugestão de algo que você queira que eu converse aqui, dialogue com alguns autores, eu estou à disposição para te ouvir também. E na medida do meu possível, eu faço esse diálogo. Um abraço.